sou a professora Karen Alencar e estou acompanhando vocês nas aulas de língua portuguesa. E junto comigo hoje está a professora... Boa tarde, quarto ano. Eu sou a professora Franciele, vim acompanhar essa aula de língua portuguesa com vocês. Vocês aí de casa, professora Karen, muito obrigada pelo convite. Obrigada eu por atender o nosso convite. Hoje nós vamos começar trabalhando com o material do Aprender Sempre. Então, a habilidade de hoje é EF35 LP29A. Identificar cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e foco narrativo na leitura de textos dos campos artístico-literário, contos, fábulas, crônicas, entre outros. Aqui, ó, o oráculo vai chegar bem pertinho para você ver a capa. Quem já tem o material, já pode separar esse material aí, ó, que nós vamos começar a usar esse material hoje, certo? Quem não tem problema. As nossas aulas vão ficar gravadas, você pode acompanhar depois. Hoje você pode anotar no seu caderno, nós vamos fazer as adaptações necessárias para esse ensino à distância. Então pode ficar tranquilo. Quem não tiver, pega o seu caderno, anota a data de hoje, anota o nome da sua escola, igual nós fizemos nos outros dias, e pode anotar o título da aula também. A sequência didática 1 é leitura de contos tradicionais. Nós vamos conhecer alguns contos e vamos trabalhar nesses contos. Vamos trabalhar ortografia, vamos trabalhar como que os contos se apresentam. Então, a nossa aula 1 hoje está aqui, ó. Contos tradicionais conhecidos. Então, e aqui tem todo o percurso. Isso que eu ia perguntar. Isso aí é uma tabela com todas as aulas dessas primeiras sequência didática do Aprender Sempre. Exatamente. Aqui tem todas as aulas da 1 até a 10, que cada sequência terão 10 aulas, certo? O que vamos aprender? Nessa aula vamos aprender sobre os contos e indicar quais deles conhecemos. Será que eles já conhecem algum conto, Profran? E aí, quarto ano, vocês conhecem algum conto? Se sim, manda aí no chat pra gente qual você conhece. Você conhece, professora? Eu conheço vários contos. Ó, a Rafaela está respondendo que sim, a Nicole já disse que não. Rafaela, qual conto aí você conhece? Conta aí pra gente. Quem for lembrando os contos no decorrer da aula, pode anotar no seu caderno, porque no final da aula nós vamos fazer uma lista com os contos conhecidos. Então, vai guardando aí o conto anotadinho também, que depois a gente vai retomar isso. Ó, eles estão mandando o Chapeuzinho Vermelho como um conto que eles conhecem. Muito bem. Então, continuando. Esse texto que eu vou ler agora está no material do Aprender Sempre, na página 4. Então, você que está aí na sua casa, que já tem o material, pode abrir o seu livro na página 4 e acompanhar a leitura, certo? Para saber mais, os contos tradicionais são histórias da tradição oral, também chamados de contos populares. O que é tradição oral? Será que eles sabem? Difícil essa palavra aí, hein, professora Karen? Qual será que é o significado? Quem sabe o que significa tradição oral? Eles ainda estão mandando diversos contos que eles conhecem, mas a pergunta agora é: quem sabe o que é tradição oral? Um recado enquanto vai chegando a resposta, o sistema de tarefas ele está passando por algumas manutenções. Então, por enquanto não está tendo tarefa, mas vai olhando que a hora que a manutenção acabar, vai aparecer as tarefas para vocês, certo? Ó, eles estão falando a palavra falado. Tem a ver com fala oral. Ó, contados verbalmente,
o que conta através da fala, segundo a professora Tatiana. Isso, vamos continuar a leitura do texto, que o texto vai falar para a gente o que é a tradição oral. Sabe o que significa isso? Isso significa que foram histórias contadas de boca a boca, como vocês colocaram aí, né? Falado, verbal. Os avós contavam para os filhos, netos e amigos. Assim, as pessoas conheciam as histórias e as contavam também para seus filhos, netos e amigos. A transmissão dessas histórias aconteceu dessa maneira por muitos e muitos anos. Naquele tempo, as histórias não eram escritas em livros. Isso é uma curiosidade muito legal. Existiu uma época que não existiam os livros. E as histórias eram repassadas como? Oralmente aí, oralmente, né? Todas as histórias eram repassadas oralmente. Então a avó contava para o filho contava para o neto, e assim era passada de geração a geração. Bem legal. Depois de muito tempo, várias dessas histórias foram registradas em livros. Os autores de contos tradicionais mais conhecidos são Charles Perrault, os irmãos Grimm, Jacob Grimm e William Grimm, e Hans Christian Andersen. Diferente dos irmãos Grimm e Perrault, Andersen criava as histórias. Então, o Andersen dava uma coisinha a mais na história, né, Profran? Isso mesmo, é diferente dos outros, como citados aí no texto. Isso, os outros pegavam a história e contavam do jeito que eles falavam, eles escreviam. O Andersen não, ele dava uma inventadinha a mais, como que se nós fôssemos contar uma história e a gente colocasse um pouquinho da nossa versão, certo? Essas histórias são muito apreciadas até hoje por crianças e adultos, porque tratam dos medos, desejos, angústias, enfim, dos sentimentos das pessoas. Embora sejam muito antigos, os contos continuam sendo recontados em livros por autores que, muitas vezes, fazem modificações nas histórias. Conta pra mim, o que é fazer modificações nas histórias? Quem sabe? Então, essa palavra aí, modificações, já sugere o que é feito, né? Mas será que eles sabem? Estão dizendo alterações, alterar algo da história, alterar a história. Isso. Essas alterações, será que a gente pode fazer em qualquer parte da história? O que vocês acham? Será? Por exemplo, se eu mudo o meio da história, será que isso não afetaria ali o final? Né, eu também teria que... Não sei. O que vocês acham? Pode ser feito em qualquer parte, professora? Tem gente falando que sim, a maioria respondendo sim. A gente pode fazer alteração, normalmente a gente pode escolher se eu quero no começo, no meio ou no final. O importante é que a nossa história tenha o início, o meio e o fim. E se eu alterar toda a história, eu não estou contando a mesma história, estou fazendo uma nova história, né? Eu estou criando uma história. A professora Vilma falou que tem que ser fiel ali com a história em si, né? Mesmo fazendo uma alteração, tem que seguir. Exatamente, tem que ter o começo, o meio e o fim. Se eu alterei um pouquinho no começo, eu vou manter o meio, vou manter alguma coisa do fim, para que a história não perca totalmente o sentido dela. Então, vamos lá. Embora sejam muito antigos, os contos continuam sendo recontados em livros por autores, que muitas das vezes fazem modificações nas histórias. Os contos de fada fazem parte dos contos tradicionais. Eles narram histórias que misturam realidade e fantasia, tais como Cinderela e a Bela Adormecida. Esses contos, que encantam as pessoas de todas as idades, têm origem remota e nem sempre foram contados da forma como conhecemos hoje. Antigamente, eram contados para adultos, com versões mais trágicas. Atualmente, são lidos para crianças, com versões mais lúdicas e cheias de fantasia.
Chamamos essas histórias de contos de fadas, porque tem origem na cultura céltico-bretã, na qual a fada, um ser fantástico, tem muita importância. Esses contos podem ou não contar com a presença de fadas, mas estão repletos de magia e encantamento. Que legal isso. Vocês sabiam por que do conto de fadas que o texto contou pra gente? O porquê que usamos essa nomenclatura, conto de fadas? Vocês já sabiam essa curiosidade? Quem será que já imaginou, né? Já leu sobre isso e já sabia? Ó, a Isadora disse que não, a Lívia também, a Letícia, todos respondendo que não. Ah, que legal. Então, já aprendemos uma coisa muito importante na aula de hoje. A origem do nome dos contos de fadas, que teve a origem lá na cultura céltico-bretã, por causa que eles davam muita importância para as fadas. Mas que nem sempre vai aparecer fada, né, Fran? Isso mesmo. Às vezes, mas tem a magia, o encantamento que as fadas usam bastante, certo? Então, nós vamos lá agora para a primeira atividade. Eu vou pedir que vocês participem conosco agora, colocando a sua contribuição no chat. Existem histórias com finais diferentes? A mesma história, só que só o final, é diferente? Será que vocês conhecem? Ó, o Samuel, a Ana Lúcia, o professor William, a professora Maria, todos estão respondendo que sim, existem contos com finais diferentes. Mas que contos são esses? É isso mesmo, manda o nome pra gente, a gente quer saber o nome desses contos, que tem os finais diferentes. Será que vocês vão lembrar de algum conto aí? Estão falando da Chapeuzinho Vermelho. Isso, a princípio existia só a Chapeuzinho Vermelho. Hoje existem outras versões, né, Prof? Você conhece outras versões da Chapeuzinho? Alguém mandou aí Chapeuzinho colorido, Chapeuzinhos coloridos. Coloridos, né? Eu já ouvi uma história da Chapeuzinho Amarelo. E tem um livro que tem várias versões da história da Chapeuzinho. Tem Chapeuzinho Amarelo, Chapeuzinho Azul. São versões diferentes da mesma história. Olha, eles estão falando, Chapeuzinho Redondo, Chapeuzinho Verde e Amarelo. Muito legal, Chapeuzinho Amarelo. Isso, fora Chapeuzinho, será que tem alguma outra história que tem versões finais diferentes? Eu quero saber uma versão que muda só o final da história. Então, a história inteira é a mesma, mas chega no final tem uma mudança. Isso, chega no final muda. Então, além do Chapeuzinho Vermelho, o que mais? Ó, a professora Eliette mandou Cinderela. Cinderela! Sabia que a Cinderela tem duas versões, que tem até no livro que eles têm lá na escola do Ler e Escrever, que tem uma versão do irmão Gwyn, que sabe o que acontece, Fran? O quê? A irmã dela tentando se passar por ela para servir o sapato, sabe o que ela faz? O quê? Corta um pedaço do calcanhar. Eita. Isso na versão do irmão Gwyn. Aí tem uma outra versão, que é do Charles Perrault, que também foi falado aí, que não acontece nada disso. Na versão do Charles Perrault, o que acontece? Ela já tem a magia, já tem mais a magia. Ela vai na abóbora e ela perde o sapatinho na escada. E na outra versão, sabe o que acontece com o sapatinho? O quê, Pro? Tem uma outra versão que o sapatinho fica preso, porque o príncipe, depois de 3 dias de baile, no terceiro dia, ele coloca piche para prender o sapatinho dela. Que legal, não conhecia essa versão. Ou seja, numa versão foi proposital o sapato ter ficado lá. E na outra, o sapato ficou sem querer, né? Isso mesmo. Que legal, então, e conhecer outras versões aí da Chapeuzinho Vermelho. Eu não conhecia todas essas que foram ditas no chat, achei muito bacana. E aí, qual será que é o conto deles, no caso da Chapeuzinho? Que eles gostam mais? Será que eles gostam mais da original ali, da Chapeuzinho Vermelho, ou será que eles gostam de outro? Qual será? Eu vi que teve gente que colocou aí, deu a louca na Chapeuzinho. Qual das versões vocês preferem?
Vocês preferem a original? Ó, a Mariana mandou que também tem a Chapeuzinho Rosa. Eu não conhecia. Tem a Chapeuzinho Rosa também. Ó, o Vinícius disse que gosta mais do original, a professora Marisa também, a Valentina já mandou Chapeuzinho Azul. Então, mas a maioria está falando que prefere a versão original, né? Muito bem. Então, continuando, agora nós vamos fazer a lista dos nossos contos. Tem uma lista para você fazer aí também no seu material do Aprender Sempre, que está na página... Página 5. 5 aqui, ó. Então, abre lá na página 5 e nós vamos fazer a lista dos contos tradicionais conhecidos. E aí, vamos colocar a Chapeuzinho, que já falamos bastante da Chapeuzinho, sim, né? Foi a primeira o primeiro conto, né? A ser dito aí no chat. Eita, não vai caber tudo aqui, não. Chapeuzinho. Eles continuam mandando qual versão do Chapeuzinho eles mais gostam, mas realmente a versão original é a favorita deles. E outros contos para colocar aqui na nossa lista? Nós vamos construir a lista junto. Ó, a Alice mandou Cinderela. Cinderela, vamos colocar Cinderela. Pro William mandou Os Três Porquinhos. Cinderela. Patinho Feio, a professora Tatiana. A professora Cláudia disse A Bela e a Fera. Pro Maria Aparecida, O Gato de Botas. Os Três Porquinhos, qual mais? Falaram A Bela e a Fera, O Gato de Botas, Branca de Neve, A Princesa e o Sapo. Muitos contos estão mandando aqui, professora Karen. A Princesa e o Sapo. Vocês conhecem todos esses contos que a professora escreveu aí na lousa? Tem algum que vocês não conheciam? Aí estão mandando, ó, Patinho Feio, Pinóquio, João e Maria, A Cigarra e a Formiga. A Cigarra e a Formiga, será que é um conto? Eu conheço como uma fábula. É outro gênero, a fábula é diferente dos contos, né? Ela sempre tem uma moral, né, ali na história, né? Exatamente. E vocês sabem que os contos, a gente viu que eles podem ter finais diferentes. E isso acontece por quê? Por conta do autor. Cada autor tem um tempo, a época que ele vive. Isso influencia na escrita. Então, a escrita do conto tem a ver com a época que o autor viveu, com os dilemas que existiam, com tudo que acontecia naquele entorno, com aquele contexto da época que ele viveu. Por isso que os contos foram surgindo com os finais diferentes. Vocês sabiam disso? Eu não sabia o motivo de ter esses finais diferentes, mas é bem legal, né? Ter essas alterações aí. É muito bom, porque vai mudando a cultura e aí vai aparecendo novas versões. Por exemplo, esse tanto de versão da Chapeuzinho é mais atual. Na nossa época, na época que a gente estudava, ainda não tinha, né? E eu acho que é o conto que mais tem variações, né? Exatamente. Foi o que apareceu aqui com uma lista enorme de títulos foi a Chapeuzinho. Que ela tem praticamente todas as cores, né? Até o colorido. O colorido eu não conhecia ainda. Eu também não. Alguns estavam mandando, eu fui falando, mas eu não conhecia mesmo. Ó, já mandaram mais um, Chapeuzinho Branco. O Chapeuzinho tem muitas e muitas cores. Ai, muito legal. Então, eu conheço todos esses contos aí. Professora, qual que é o seu preferido? O meu preferido é A Bela e a Fera. Ah, eu gosto muito também da Bela e a Fera. Ó, o seu preferido qual que é? Eu fico entre A Bela e a Fera e Cinderela. Mas eu gosto muito da Bela e a Fera. Mas olha, não param de mandar outros contos aí
que eles conhecem. Ó, já continuam mandando. E qual é o conto preferido de vocês? Cada aluno, coloca aí, qual que é o seu conto preferido? Antes fizemos a pergunta, né? Qual versão da Chapeuzinho vocês gostavam mais? Agora, qual é o conto preferido? Ó, a professora Maria, a professora Rita mandando A Bela e a Fera também. Tem bastante gente nesse meu time da Bela e a Fera também. A Pro Marli mandou João e Maria. Pro Fátima, Rapunzel. Foi o aluno Endrel dela que respondeu. A Júlia respondeu A Princesa e o Sapo. Que legal. A Juliana colocou a Rapunzel. E você vai trazer esses contos aí pra gente, professora? Esses conhecidos, não, nós vamos conhecer outros. Amanhã, legal. por exemplo, nós vamos conhecer um conto que fala de fiandeiras. Será que eles sabem? Alguém falou desse conto aí no chat, falando que a Fiandeiras lembra um conto aí muito famoso. Então tem criança que já conhece esse conto. Eu não vou falar qual é esse conto, mas eu lembro dessa frase. Ah, tem as fiandeiras que lembram o conto... Tananana. E aí fica pra amanhã. É pra amanhã? Pra amanhã. Amanhã vai ter um conto e depois, essa semana ainda vai ter um outro conto também de fiandeira. Tem dois contos falando de fiandeiras. Nós vamos aprender 2 contos de fiandeira. Algumas crianças eu sei que já vai conhecer. Quem já conhece vai escutar a história novamente. Quem não conhece vai passar a conhecer. A aluna Isadora perguntou se as próximas aulas serão, né, do Aprender Sempre. Sim, essa semana as disciplinas de matemática e língua portuguesa estão seguindo a sequência do Aprender Sempre, tá? Isso mesmo. E ó, eles continuam mandando diversos outros contos que eles gostam, né? E tem alguém que não gosta de contos de fadas? Eu adoro, sempre gostei. Será que tem alguém que não gosta? Aqui no texto que nós lemos falou que os contos eles são para todas as idades. Adultos, idosos, crianças. Eu gosto até hoje, Pro. Eu também gosto muito dos contos. Ó, o Luiz Felipe falou que gosta. Quem mais gosta de contos? Continuam mandando outras cores da Chapeuzinho. Eu acho que não tem infinitas variações aí da Chapeuzinho. Acho que a gente nunca vai conseguir listar todas, Chapeuzinho hein, Pro? Então, na aula de hoje, o que nós aprendemos? Nós ampliamos o nosso conhecimento sobre os contos. Nós vimos que eles foram transmitidos pela tradição oral. Vimos o porquê do nome Conto de Fadas. E também fizemos uma lista dos contos tradicionais que são mais conhecidos.